Eu lembro que eu apanhava por nada, eu apanhava por não querer ter sexo, eu apanhava por ter uma opinião diferente sobre a minha filha. Lembro que a primeira vez que eu apanhei dele, que foi essa vez da gravidez, não sei o quê, e tivemos uma briga. Eu coloquei nas redes sociais, tipo, nós a termos uma briga. E eu pensei que aquilo fosse lhe parar. Vou colocar nas redes sociais que ele quis me bater ou me bateu, então isso vai acabar. Ali uma mentira. Eu só me meti numa alhada. Desculpa. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast para elas. Cá estamos para mais uma conversa inspiradora e repleta de ensinamentos e lições de vida. Antes de mais, eu gostaria de convidar-vos a subscreverem aqui no canal e passarem a fazer parte da família Podcast para elas, seguirem as nossas redes sociais, estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn e também estamos no TikTok e podem nos escutar através do Spotify. Quando vocês não podem assistir, estão a conduzir ou em locais que vocês não conseguem usar imagens, podem nos escutar sempre através do Spotify. A minha convidada de hoje é uma jovem lindíssima, pessoalmente muito mais linda que muitos de vocês conhecem já. Ela é empreendedora, influenciadora digital e hoje veio aqui para uma conversa comigo profunda. Vamos falar sobre várias coisas, vamos falar sobre vida pessoal, vamos falar sobre a vida profissional dela, vamos conhecê-la um pouco mais a fundo e convido-vos a assistirem e acompanhar-nos nesta conversa com a querida Silvia Calo. Silvia, seja muito bem-vinda ao podcast para elas. Obrigada, Lima. Prazer é tudo meu. É um prazer enorme receber-te aqui, Silvia. Obrigada. Eu dizia ao pessoal lá de casa que a Silvia é muito mais bonita pessoalmente. Eu já te acompanhava pelas redes sociais há algum tempo, mas nunca tinha estado contigo pessoalmente. Cruzamos há um mês ou um mês e meio num evento. Vamos falar um pouco sobre isso também durante a conversa. Sim. Mas hoje conversamos muito, né? Muito. Antes de começarmos a gravar, tivemos uma conversa de cerca de 1 hora ou um pouco mais. Super íntima. É verdade. Então, olha, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Mas a primeira pergunta que eu gostaria de te colocar, Silvia, que acredito que muita gente também quer saber. Como é que tu estás, Silvia? Bom, eu estou bem. Fisicamente, acho que dá para perceber que eu estou bem fisicamente. Sim. As fotografias que eu tenho dos últimos tempos são chocantes, então acredito que conseguem perceber que eu estou bem fisicamente. Graças a Deus. Emocionalmente ainda é uma longa estrada, porque infelizmente o emocional ele leva tempo para ser curado, e independentemente de quem tenha causado, o que tenha causado, leva muito tempo. Então, no emocional, digo que consigo lidar com o dia a dia, consigo ser eu. Não sou uma pessoa emocionalmente instável, sou estável, consigo gerir qualquer tipo de assunto de forma natural. Apenas tenho os meus problemas pessoais comigo ainda tenho os meus Golias. Que tens que ir te tratando, ir superando aos poucos. Ainda faço muita terapia, ainda procuro ajuda emocional e tudo isso. Mas antes de nós aprofundarmos nesta temática, queríamos te conhecer um bocadinho mais. Quem é esta mulher que de repente nós conhecemos nas redes sociais? Mas quem é a Silvia? Fala-nos um pouco de ti. A Silvia agora eu estou com 26 anos. Sim. E cresci num ambiente um bocadinho diferente. Digo isso porque não cresci com minha mãe nem com meu pai. E pronto, cada um teve a sua narrativa sobre não poder estar ao meu lado no momento em que eu tinha de desenvolver. Mas a minha mãe sempre dizia que era muito nova. Então, a tua mãe teve-te muito, muito nova? Sim, com 16 anos. Uau, ok. Então, depois
ficou comigo até 1 ano ou 1 ano e alguns meses para dar de mamãe. Ok. E depois disso, pronto, ela foi a vida E tu dela. passaste a viver com quem? Eu fiquei com a minha avó até os 4. Ok. Depois fui ficar com meu pai. Porque ele disse que tinha de ficar comigo. Ok. Porque era pai, etc. Tinha de acompanhar o crescimento, etc. E fiquei com ele até os 11. Ok. E vivias com teu pai, mas quem? Os meus avós. Teus Não avós era- paternos. Sim, não era algo muito assim. Eles não estavam toda hora lá. Eu ficava muito mais com meu pai e com o meu tio, que é irmão do meu pai, que também morava numa dependência ao lado da casa dos meus avós. Então, o meu pai tomava a casa que era dos pais e o meu tio tomava a dependência. Ok. E o meu tio, claramente, que não tinha muito cuidado comigo ou alguma coisa do gênero. Ele apenas passava por lá, via como é que está o ambiente lá, cumprimentava o meu pai e pronto, a vida seguia. Não tínhamos uma relação como quem diz. Tipo, é meu tio, então temos uma relação muito boa. Eu assistia os movimentos dele como homem, podia trazer algumas mulheres, não sei o quê, mas não era nada que me ligava a elas. Ok. Agora com meu pai eu tinha uma proximidade. Tínhamos uma relação muito boa de pai e filha. Tínhamos uma aproximação muito boa. Quando os meus avós vinham, eu lembro muito bem que o meu avô, o pai do meu pai, todos os domingos comprava-me bonecas na Shoprite. Todos, Alima, Uau. sem exceção de nenhum domingo. Sempre vinha aos domingos, tinha que comprar bonecas para mim. E para minha irmã, eu tenho uma irmã da mesma idade que eu. Para surpresa de todos. Ok. Da parte do pai. Do pai do pai. Ok. Temos diferenças de meses. Eu sou de abril e ela é de setembro. Ok. Então, é uma das razões pela qual minha mãe não ficou com meu pai. Porque descobriu que afinal existe outra mulher. Ok. Então ficou tipo, meu Deus, como é que uma miúda de 16 anos vai gerir ou disputar um lar, porque a minha madre era mais velha, com uma outra senhorita que se diz estar numa relação com um homem e assim fomos vivendo. Então, E eles tinham uma diferença de idade grande? A tua mãe com 16, o teu pai com quantos anos? eu não me lembro muito bem da diferença, mas eles tinham acima de 5. Ok. Pelo menos, sim. Então não era algo muito assustador, mas também não era algo comum para minha mãe. E dava muito mais vantagem à minha madrasta na altura, porque tinham idades similares. Ok. Sim. Certo. Então viveste com o teu pai, o teu tio e a tua irmã, no caso. Ela Tens veio morar. quantos irmãos, Silvia? Agora eu tenho 3. Da Comigo parte do somos pai. 4. Sim. Da parte do teu pai, os outros 3 são só do teu pai ou tem alguém da parte da tua mãe? Só do meu pai. Só teu pai. Só do A meu tua pai. mãe só teve uma única filha que és tu. Que sou eu. Certo. Ok. Então tu viveste com teu pai até que idade? Até entrar na secundária. Até os 11 ou 12 anos. Eu lembro que a 8ª classe nós entrávamos com 12 anos. Eu entrei com 12 anos na 8ª classe, então é nessa idade que eu desliguei-me por completo da parte paterna. Ok. Sim. A minha irmã, ela tem a mesma idade, então sempre tentamos manter um vínculo. Até hoje eu não sei porquê que não conseguimos ser amigas, mas eu sempre tento puxar por ela. E gostaria muito que nesse podcast ela ouvisse isso, porque eu amo muito ela e eu gostaria muito de ter um laço com ela, justamente porque não tive com o nosso pai, então eu não sei como é que ela se sente, o que ela sente em relação a eu ser irmã dela, mas não da mesma mãe. Eu não sei qual é a narrativa que foi dada a ela. Ok. Então, não lhe julgo pelos sentimentos dela em relação à minha pessoa. Mas gostaria muito de poder ter uma relação boa com a minha irmã. Vocês nunca sentaram e falaram assim profundamente sobre isso? Não. Olha, tá aqui uma chance. Como é que ela se chama? Kiara. Kiara. Olha, tá aqui
um desabafo, né, É. da Silvia, Kiara. Vocês tendo a mesma idade, irmãs, apesar de ser do mesmo pai, é mesmo sangue. Sim. Então, vocês podiam tentar conversar, sentar e ver, não é? Agora que estão mais crescidas, tentar ultrapassar qualquer tipo de diferenças. É verdade. É tão bom ter uma irmã com quem podemos contar. Eu preciso dela. Preciso dela em muitas vertentes. Em tantas coisas que eu passo, que eu vivo. E não no que diz respeito ao nosso pai ou à minha mãe, porque a minha mãe já é falecida. E a mãe dela também, por incrível que pareça, já é falecida. Ok. Então, só nos resta o nosso pai. Então, não que eu queira falar disso com ela, de sentimentos que eu tenho acerca disso, mas De somos vocês família. como irmãs. Sim, somos irmãs, somos família. Eu acho que devíamos Sim. tentar uma aproximação. Até porque nunca tiveram nenhuma divergência, né, entre Nunca. vocês. Nunca. Sempre vira de criança que, olha, tua mãe é Beltrana, minha mãe é fulana. Ok. E nunca nos explicaram exatamente qual era a situação de ambas. Quer dizer, o problema dos adultos acabou se refletindo, impactando a vossa relação como irmãs. Infelizmente, é o que acontece muito hoje em dia, Lima. Pois. É o que acontece muito hoje em dia. Hoje em dia nós podemos ver irmãos que têm problemas justamente porque os pais não conseguiram resolver e explicar por que os dois estão em situações diferentes. Exato. A minha mãe, eu nasci primeiro, sou mais velha. Então, eu acredito que a minha irmã sentia-se um bocadinho inferior. Tipo, como assim tu és mais velha? Então quer dizer que a minha mãe chegou depois da tua. Mas nascemos no mesmo ano. E nós, em criança, tínhamos esse tipo de briga. Sim. Eu lembro muito bem do dia que estávamos na sala, na casa dos nossos avós, que são pais do nosso pai. Sim. E ela disse, não, minha mãe quer ficar cá. E eu ficar tipo, como a minha mãe nunca teve interesse de ir ficar em casa dos meus avós, então eu não tinha muito a dizer. Eu ficava tipo, vou dizer o quê? Porque minha mãe nunca disse que quer ficar. Mas ela batia na parede que não, minha mãe vem cá ficar. Minha mãe que vai ser esposa do nosso pai. Então, infelizmente, por não terem explicado acerca disso, nós começamos a nossa guerra aí. Ok. Criou uma divergência entre vocês. Criou. Na verdade, esse nem é um problema vosso. Não nenhum problema vosso. Não é. Infelizmente, não tiveram nenhum adulto que pudesse vos unir. Na verdade, pois devia ser alguém próximo. Sim. Então, Silvia, depois dos 11 anos, tu viveste com quem? Passaste a viver com quem? Depois, eu lembro que mandava mensagens para minha avó materna já. Não sei como eu vou falar sobre isso, especialmente porque a minha tia está cá. Mas eu fui muito molestada no ambiente da parte paterna. Digo isso porque não quero especificar quem é que molestou, quem é que deixou de molestar. Mas eu sofria isso na parte paterna. Então eu tive o meu primeiro telefone, era um Nokia. E naquela altura tínhamos um Nokia que tinha aqueles joguinhos de cobra, etc. Então, eu lembro que eu comecei a mandar mensagens para minha avó materna a partir daquele telefone. Eu dizia para minha avó, olha, eu preciso voltar para casa, eu não me sinto bem aqui, não é um bom ambiente para mim. E eu escrevia com essas palavras, sendo uma criança que ia passar para a secundária. Eu dizia, não estou bem aqui todos os dias, a Lima. Não tinha nenhum dia de falha. Eu escrevia, a minha avó é testemunha, eu escrevia todo santo dia a dizer que eu precisava sair daquele ambiente que era a casa do meu pai e dos meus avós paternos. Então, depois de um ano, é que ela começou a levar-me a sério. Ok. E não a julgo, porque de princípio ela pensava, é birra de criança. Sim. Não está com a mãe, está com a madrasta, então necessariamente ela sente-se inferior. E muitas outras coisas que pensavam que eu sofria por estar num ambiente que não é mãe, mas é madrasta e com pai. Mas eu escrevia todo santo dia para minha avó materna, que é mãe da minha mãe, para eu sair de lá. Porque eu era molestada, tipo, frequentemente no meu ambiente paterno. Então,
pronto, depois de um tempo a minha avó começou a ver que não tem como ser uma coisa da cabeça dela. Pois. Ela necessariamente precisa sair de lá. Não sabemos o que é, não faziam ideia. Mas perceberam que eu não estava bem. Então é aí aos 12 anos que eu saio de lá. Eu saio da primária para a secundária. Eu fui fazer a secundária já a morar com a minha avó. Ok. Mas os motivos eram esses. Ok. E moraste com a tua avó até que idade? Até os 17. Até os 17. E depois disso, Depois disso comecei a morar sozinha. começaste a morar sozinha. Uhum. E a tua relação com a tua mãe? Vocês nunca chegaram a morar juntas? Não. Não era má, mas era confusa. Ok. Uma coisa que eu sempre digo às pessoas é: se tu vais ser mãe e tu tens traumas graves e tu não tratas os teus traumas, automaticamente tu vais passar para os teus filhos. E é o que acontecia, porque eu sempre vi a minha mãe como uma pessoa que precisa de ajuda. Eu acredito que todos nós víamos da mesma forma. Mas ela não falava. Ok. Ela nunca disse, eu preciso de ajuda. Muito pelo contrário, ela sempre dizia, eu estou bem. Eu estou vendo no lugar X. Nós nem sabíamos onde ela morava às vezes. Então, eu estou bem, eu moro no lugar X. A minha vida está feita, a minha carreira está feita, eu sou uma pessoa feita. Então, para nós era... Primeiro era alívio, depois era choque, porque era alívio, mas depois procurávamos saber onde ela vive, ou com quem vive, etc. Então, nunca sabíamos ao certo do que ela estava a passar. Então, eu acho que eu comecei a ir a psicólogo com 17. Justamente pelos motivos de ter sido molestada mais nova. E ninguém disse para mim, Silvia, tu tens que ir, não sei o quê. Eu comecei meu primeiro relacionamento e eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer terapia. Tu sentiste naquele momento? Porque eu não me sentia bem de estar no relacionamento e não me sentia uma mulher normal. E graças a Deus era uma pessoa de fora, tive um relacionamento com alguém de fora. Então as pessoas de fora, elas têm uma narrativa diferente sobre ir ao psicólogo, sobre não ir. Então a pessoa sempre dizia, não, tu tens de ir, não por mim, não por nós, mas porque precisas. Sim. Então tive a minha primeira terapia e com isso comecei a perceber mais a vida da minha mãe. E porque ela sempre foi distante, porque ela nunca quis estar por perto. Podiam ter muitas possibilidades. Eu podia ser uma filha que talvez ela não quis, porque ela me teve aos 16. Pois, não foi planeado. Sim, não foi planeado e para ela também foi um choque. Pois. E todas as coisas possíveis. Então eu comecei a engolir isso em mim. E é aí que eu comecei a perdoar a ela, porque antes eu ficava tipo, meu Deus, que tipo de mãe não quer a filha? Passaste a perceber e deixaste de julgá-la, né? Sim. E passei a ligar para ela, porque sempre tínhamos contacto. Mãe, onde é que tu estás? Eu quero falar contigo, tu estás bem? E ela, sim, estou bem. Mas nunca tentava aproximação. Então eu comecei a perceber, não, talvez ela não tenta porque realmente seja algo dela. Então, pronto, íamos falando e dávamos bem distantes. Ela vinha uma vez ou outra para a casa da minha avó, podia passar uns 2, 3 meses, podia ir para a casa do pai, antes do meu avô ser falecido, também passar alguns dias, eu ia lá e passava tempo com ela e com as irmãs que são as minhas tias, são pessoas extremamente importantes para a minha vida, são as irmãs da minha mãe das duas partes. E sempre foram acolhedoras, sempre foram boas tias e nunca tiveram aquilo de tua mãe não quer saber de ti, tua mãe não sei o quê, como acontece com muita gente que eu vejo. Muito Elas pelo contrário. Temos aqui uma que está a assistir-nos.
que tem sido uma peça-chave para ti, né? Sim. É verdade. É isso que eu digo. Elas sempre foram maravilhosas. Tia, eu aproveito desse momento para dizer que sempre foste muito importante para mim. Eu nunca ouvi da minha tia que minha mãe tinha algum problema. Muito pelo contrário, ela sempre dizia: mãe, vem. Mãe saiu. Mas nem elas, como irmãs mais velhas, percebiam o que realmente se passava. Mas elas nunca foram o tipo de pessoa que julgaram a situação ou fizeram a minha mãe parecer-se má diante de tudo isso. Deixa eu arranjar um lenço, faz favor. Aqui também. Então... 2. Então, eu sempre tive as melhores pessoas ao meu lado. Eu tenho mulheres muito... Elas são mulheres muito... Eu nem sei o que dizer. São mulheres fortes, né? Eu acho que forte é pouco. Porque, realmente, eu podia ser uma pessoa traumatizada. Eu podia ser uma amiga que diz: olha, minha mãe não queria isso, minha mãe não queria aquilo. Elas sempre preservaram a conduta da minha mãe. Então, e olha que eu só fui conhecer bem a minha mãe depois que eu me tornei mãe. Não foi... Ok. Quando te tornaste mãe, a tua mãe estava viva? Tava. Ok. Tava e... Estávamos no nosso maior momento, para ser honesta. Ela foi para o hospital, porque ela já estava sofrendo de uma doença há bastante tempo. Mas eu me tornei mãe quando ela estava nesse processo. Ela ia e voltava do hospital, tipo, tinha alta, ficava bem, depois tinha que voltar. Então eu tive a Lilian, que é a minha filha. E ela ficou muito emocionada porque era a avó. Imagina. E para mim foi maravilhoso porque esquecemos tudo aquilo que nós vivemos. Não, tu não foste uma mãe presente. Não, tu não foste minha filha, eu não te conheço. Não tivemos nada disso. Eu só soube que ela estava no hospital num tempo. Comecei a visitar ela com bastante frequência, eu grávida. E depois a bebê nasceu e ficamos tipo... Uau! Ela ficou tipo: uau, eu sou avó. Eu fiquei tipo: uau, eu sou mãe de uma criança que tem avó. Então, cada uma tinha as suas emoções para gerir. Sim. E esquecemos tudo aquilo que não tinha acontecido entre nós duas e começamos a focar na minha filha. Coisa boa. E foi assim durante 2 anos, depois ela faleceu. Okay. Ela faleceu quando a Lilian tinha 2 anos e ia fazer 3. Sinto muito, Silvia. Sinto muito, mas que bom que os últimos anos dela foram bons e vocês estiveram próximas. Sim. Ela teve a alegria de ver a tua filha, de se sentir avó, não é? Sim. Então acho que ela deve ter ido com o coração em paz também, porque estava bem contigo. Sim, com a bebê. Com a bebê. Então acho que isso fez-lhe muito bem. Sim. Silvia, de repente o país ficou chocado com algumas imagens que vimos de ti. Eu acredito que quase ninguém ficou indiferente perante aquelas imagens. Foram muitas pessoas que apareceram publicamente a se manifestar, em off, conversas de cafés, debates, enfim. Aquela semana quase que não se falou de outra coisa. Ou seja, aquilo marcou a vida de todas as pessoas que viam aquelas imagens. Era impossível ficar indiferente perante aquelas imagens. E Desculpa. Não, fica à vontade. Eu me lembro que 1 semana ou 2 semanas antes eu tinha cruzado contigo num casamento
tu puxaste uma cadeira, te sentaste à minha frente, com as lágrimas cheias com os olhos cheios de lágrimas, e disseste ali, eu preciso de ti. Eu fiquei desesperada, porque primeiro eu não estava a perceber o que estava a acontecer, mas ao mesmo tempo os teus olhos pediam socorro, pediam ajuda. E eu me lembro que pedi o teu contacto, mas tu estavas com receio de pegar no teu telefone, de dar o contacto. Depois disseste-me, eu vou te procurar pelas redes sociais. Depois eu disse, vou te mandar uma mensagem na tua rede social. Entrei, procurei, também não conseguia te encontrar. Eu não dormi naquele dia, Silvia. Eu não dormi. Eu fiquei muito preocupada contigo. Tu estavas de costas à mesa em que estavas sentada. E enquanto falavas, eu notava alguns olhares virados para nós. E eu comecei a perceber algumas coisas, mas sem nenhum detalhe. E fiquei mesmo muito preocupada contigo. E quando eu vi aquelas imagens, eu disse, meu Deus, ela realmente precisava de ajuda. Eu procurei por ti, consegui o teu contato, falei contigo. Depois comecei a falar com a tua tia, que desde aquele dia falamos muito regularmente, com muita frequência, falamos muito sobre ti. Eu disse a ela, eu não vou incomodar a Silvia, porque ela já está a gerir muita coisa. E eu perguntava a ela, só diz a Silvia que eu estou aqui a orar por ela e estou a acompanhar tudo. E eu disse, quando conversávamos lá, nós tínhamos um grupo. Ok. Tínhamos um grupo que estão lá, quase todas as mulheres que te estão a apoiar. As mulheres que estão a ajudar, a apoiar juridicamente, as pessoas, todas as mulheres. Nós fizemos teleconferências, fizemos reuniões, fizemos muita coisa. Há muita gente a querer te apoiar. Graças a Deus, Amém. Nós temos mulheres incríveis neste país. Amém. Temos mulheres. Eu acredito que tu estás a sentir isso. Eu nunca me senti tão acolhida como eu me sinto agora. Eu até às vezes paro e penso, será que eu sou merecedora de tudo isso? Mas o que eu fiz? Porque é muita gente do meu lado. Mas o que eu mais gostei no meio de tudo isso ou seja, o que mais me emocionou é que tu tiveste muito apoio nas redes sociais, Sim. que é importante, mas muitas das mulheres que estão a apoiar em off, elas não são muito conhecidas Sim. virtualmente, mas estão a ser muito, muito importantes neste processo. Sim. E eu aproveito esta oportunidade para reconhecê-las a todas elas. Só não vou dizer nomes porque são muitas, não quero correr o risco de falhar ou deixar de fora alguma delas. Mas o que eu posso dizer com muito, mas muito orgulho é que os tempos mudaram. Então, todos os agressores que se sentiam intocáveis, todos os agressores que se sentiam impunes, o que eu posso vos dizer é que o vosso tempo acabou. Porque a forma como nós estamos unidas, a forma como nós estamos a trabalhar juntas, cada uma na sua área, da sua forma, da sua maneira, os vossos dias estão contados. Eu também quero aproveitar esta oportunidade, Silvia, para reconhecer todos os homens que apareceram publicamente a condenar. Eu também fiquei bem admirada. Foi bonito. Foi muito. Homem ia falar isso. Fiquei extremamente lisonjeada. Foi muito bonito, Foi né? muito. É que é tão raro, Lima. Os homens se apoiam em tudo, mesmo naquilo que não devem. Então, ver homens a saírem daquela bolha, para mim foi tipo,
ok. Ok. Tu realmente sentes aquilo que eu sinto, é por isso que estás aqui a falar. Aqueles são verdadeiros homens. É verdade. Que percebem qual é o valor de uma mulher, É verdade. de uma mãe, É de uma verdade. filha. Com certeza que as suas esposas, suas mães, os que têm filhas, estão muito orgulhosas. É verdade. Estão muito orgulhosas. Eu fiz questão de mandar, pelo menos aqueles que eu vi a se posicionarem, fiz questão de mandar mensagens Uau. a parabenizar. Uau. Não, porque foi muito bonito. É que foi. Foi bonito. Foi muito... Mas, Silvia, conta-nos como é que tudo isso começou? Tu entraste numa relação, te casaste, tiveste uma filha. Quais foram os primeiros sinais que tiveste? Alima, eu nem vou ser mentirosa, né? Não vou ser aquele tipo de pessoa que diz, uau, como levei tempo para perceber, porque não precisou de tempo. Os primeiros sinais foram muito cedo. Nós nos relacionamos e eu já era uma pessoa extremamente popular na internet por ter namorado o Alce. Então, pronto, as pessoas me conheciam como namorada ou ex-namorada do Alce. Então eu sempre coloquei na minha cabeça, o meu próximo relacionamento, definitivamente o homem vai ter que ser uma pessoa muito prudente em relação ao que sente, ao que ouve, porque eu fui namorada de uma pessoa muito famosa, então as pessoas vão dizer aquilo que quiserem dizer. E dito feito, quando me relacionei com ele, eram bocas para ali, bocas para lá, só que as bocas eram muito diferentes, porque ele já era uma pessoa que já esteve casada. Okay. E pronto, deram-me algumas pistas de alguns acontecimentos violentos que ele teve. Mas eu juro que em nenhum momento acreditei nisso. Ele partilhou contigo? Não, ele não partilhou comigo. Okay. A internet é que... As pessoas da internet é que disseram, ele já fez isso com Beltrana, ele já fez isso com fulana, ele fez isso com isso. Então, é uma pessoa assim, assada cozida, é filho de Beltrano, então vai fazer isso. E eu em nenhum momento coloquei aquilo na minha cabeça como relevante. Eu achava que o ataque era para mim e não sobre ele. Então eu estava mais tu focada. Tu partilhaste isto com ele em algum momento? Não? Falamos sobre isso, conversamos sobre isso, mas em prol de acharmos que tudo era para mim. Ele em nenhum momento mostrou-me que de facto já passou por isso, de ter realmente sido violento com alguém, ou pelo fato das coisas que ele disse serem verdade, do que as pessoas disseram serem verdade. Então, na minha cabeça, eu estava numa bolha que as pessoas queriam atacar somente a mim. Então, eu estava tipo, meu Deus. Eu tive um relacionamento com uma pessoa popular, que foi o meu ex-namorado. E agora tenho um relacionamento com outra pessoa e as pessoas já estão como, meu Deus, as pessoas são tão más. São tão invejosas. Era isso que vinha na minha cabeça. As pessoas não querem meu bem. Eu cheguei a perguntar, eu lembro que depois que eu iniciei a terapia, eu perguntei para a minha psicóloga, por que as pessoas odiam-me tanto? Por que estão a dizer isso do meu relacionamento novo? E ela ficou tipo, não faz sentido, porque não iam dizer isso do nada. Tem de ter uma origem. Tem de ter. E eu ficava tipo, não é possível. Não tem nenhuma origem. Este homem que eu conheço é encantador. O meu parceiro, o pai da minha filha, era uma pessoa super top. Ele me levou a conhecer a igreja. Ele me levou a conhecer as partes que a pessoa pode melhorar como pessoa. Me fez crescer como mulher. Então, na minha mente, ele não podia ser nenhum tipo de pessoa negativa. Só que pronto, infelizmente, um dia aconteceu. Eu lembro-me muito bem, estávamos numa viagem. Acho que era uma das nossas primeiras viagens, porque eu não levei muito tempo a estar grávida, porque ele insistia que eu tinha que ficar grávida. Ok. Nós temos que ter um filho, nós nos amamos, nós nos gostamos. Eu ficava tipo, ok. Nessa altura tinhas o quê? 20? Tinha 21.
21 anos. Uhum. Ok. É para termos bebê? Fine. Procuramos hospitais, procuramos tudo para realmente ter a criança. Ok. E quando procuramos, eu não achei que fosse algo forçado. Eu achei que fosse algo super normal. Tipo, um casal, quando quer ter um filho, procura maneiras de ter isso de forma correta, de ter. Claro. E eu, sendo uma jovem de 21 e já tendo tido passado por um relacionamento, eu achava, tipo, será que eu tenho um problema? Nunca tive uma falha de gravidez. Tipo, meu ex nunca na vida me pôs grávida. Eu nunca fiquei grávida do meu ex. Então, o problema sou eu. E fomos ao médico. Nesse caso, com o pai da minha filha. O médico disse, a médica nesse caso disse tudo que tínhamos que eu tinha que fazer, que eram coisas muito simples. Ok. Simples, muito simples. A Limela só disse, tu tens que parar de beber álcool. Ok. Tipo, o teu estereotipo é de parar de beber álcool. Se tu paras de beber álcool por uns 6 meses, tu vais engravidar. Não é porque estás doente, não é porque tens nada. Apenas para de consumir álcool. Ok. Porque cada mulher tem... Sim. Sim. Tem a sua particularidade. Exatamente. Pronto. Cheguei no carro, lhe falei que realmente era isso que a médica tinha falado. E pronto, desde aquele momento parei de consumir álcool. E não tardou, nem 5 meses levamos, eu já estava grávida. Ok. Depois, lhe dei a notícia de que eu estava grávida, ele ficou super feliz, claro. E ficamos os dois muito felizes e continuamos a fazer planos sobre eu ser mãe e ele ser pai. Mas depois um dia viajamos e foi horrível. Começamos a discutir e ele me deu um tapa no rosto. Eu de barriga bem grande. Eu fiquei tipo... O que é isso? Até sentei-me para perceber, tipo, será que eu sou maluca? Será que estou mesmo a ver que isso aconteceu? Será? Muitos serás na minha cabeça. E ele logo pediu desculpas. Peço desculpas. Eu não queria fazer isso. Meu Deus, me sinto tão mal por isso. Começou a jogar com o meu emocional. E pronto. Eu no momento acreditei que pronto, não é nada grave. Foi só um tapa no meu rosto. O que é isso demais? Não é nada demais. E era por que motivo? Porque eu recebia mensagens ainda no WhatsApp ou Instagram de pessoas que tinham iniciativa de mandar mensagens, porque eu era uma pessoa super pública. Sim. Era ex-namorada de uma pessoa pública, então... Tinhas muitos seguidores? Sim, então era normal pessoas. me mandarem mensagem. Então, o que causou esse tapa no rosto era uma das mensagens. Porque és bonita, porque não sei o que, não era nada de comprometedor, que ia me manchar, dizer que não, ela me traiu, nada. Okay. Eram pessoas que nem conhecias, já teve nem tinha contato. Então isso deixou-me extremamente furioso. E pronto, eu grávida, com uma barriga enorme. Não era uma barriguinha de tu dizes que não me olhas como uma grávida. Era uma barriga enorme. Já estava com uns 7 meses de gravidez. Então voltamos. Eu achei que aquilo fosse extremamente normal. Eu não vou dizer que eu fiquei muito chocada, porque eu digo sempre que a presença paterna na vida de uma mulher é muito importante. Ou se ela não tiver essa presença, essa mãe tem que ser muito audaciosa para poder mostrar-lhe como é que é uma presença paterna. Porque muitas das coisas que eu vivi no meu relacionamento com meu ex-marido é por não saber como é que é um casamento com um homem. E tu não saberes como é um casamento com um homem é muita consequência de tu nunca teres vivido com um pai. Porque o normal é, tens uma mãe, tens um pai e tu assistes o que os teus pais vivem. Mesmo que sejam o tipo de pais que não presta, vou assim dizer, tu
tu vais ter uma noção daquilo que tu presenciaste. Ter noção do que é um Sim. casamento. E eu não tinha nem tão pouco de noção do que era um casamento. Não tinha ideia. Nunca imaginei como era. Então, quando houve o primeiro tapa, eu fiquei confortável. Fiquei tipo, ok, as pessoas vivem isso e pronto. Não me importei. Não achei que fosse algo que ia me ferir durante o tempo, ao passar do tempo. Não tive nenhum problema, Lima. Eu fiquei ok com o tapa do meu ex-marido. Então pronto, voltamos. Começamos a viver a vida normalmente. Nós só começamos a morar juntos depois que a bebê nasceu. Ah, vocês não moravam juntos? Não. Neste momento tu moravas sozinha ou com a tua moravas sozinha? Ok. Morava sozinha assim, porque desde que eu tinha 17, Passaste a morar sozinha? passei a morar sozinha. Então, independentemente de se tive ou não um parceiro, era eu e eu. Nunca teve aquilo lá, venho buscar a vossa filha, etc. Nunca aconteceu antes. Então, pronto. Voltei para a minha vida, continuamos, a bebê nasceu, nunca tivemos nenhum episódio de violência. Depois de uns 6 meses, começamos a ter episódios frequentes de violência. Depois da bebê nascer, começaram 6 a viver meses juntos? depois da bebê. Imediatamente depois da bebê nascer, começaram a morar juntos? Não. Uns 4 meses. Uns 4 meses depois. E a violência foi depois de 2 meses da bebê ter nascido? Dele estar a morar comigo. Ah, ok. Ok. A bebê nasceu, ficamos uns 4 meses. Sim. Ele vinha, ia. Então, não tínhamos aquela experiência de somos um casal que mora juntos. Então, era tudo muito bonito. Depois, 2 meses depois disso, a bebê já tinha 6, é que começamos a viver episódios frequentes de violência. Então era uma chapada, um soco, um grito. No princípio era muito o grito. E eu lembro que eu me sentia muito aterrorizada. Tipo, porque na minha cabeça não fazia sentido. Tipo, tu és meu parceiro, como é que tu consegues gritar dessa forma comigo? Como é que tu consegues ser uma pessoa extremamente violenta comigo? Mas ok, na minha cabeça estava tipo ok. E eu não consultava ninguém. Então era... E não partilhavas com ninguém essas situações? Não. E era assim, ok, tu tens alguém, estás a viver isso, então supera. Eu dizia isso para mim mesma. Supera, é só um grito. Supera, é só uma chapadinha. Supera, as pessoas vivem isso. Tu achas que as pessoas não vivem isso? E eu conversava comigo isso. Porque eu nunca tinha visto. Então começamos a viver isso. Até que um dia eu falei. Eu acho que falei para uma das minhas amigas. Não falei logo para a família. E uma delas ficou tipo, what? Não, isso não é normal. Isso não é bom. Por que tu estás a ver isso? Eu acho que tu vives isso porque ela é uma pessoa bem sucedida, então tu não tens coragem de sair dessa vida. Eu acho que tu vives isso porque tu amas muito, então cada uma dava a sua opinião. Okay. Então eu nunca sabia o que realmente eu estava a passar, porque eu queria a opinião delas. Okay. Queria perceber delas o que elas acham. Então continuei. A primeira pessoa Lima que eu falei sobre isso é minha mãe. Com vídeos e factos, porque nós tínhamos uma câmera em casa por causa da bebê. Sim. A câmera foi ideia minha. Eu disse, olha, nós temos uma criança agora, vai ter uma babá. Definitivamente eu não vou conseguir gerir minha vida e não saber o que acontece com minha filha. Mas não, Hilda. As babás, eu nunca tive uma babá, mas acredito que ela não pode fazer-me mal, não pode fazer-te mal. Eu não vou conseguir. Insisti em termos câmeras em casa, sem saber que aquilo ia ser a minha sentença. Então, pronto. Colocamos as câmeras. Quando damos a babá, a primeira foi excelente. Okay. Não posso mentir, não tivemos problemas com a primeira babá, mas tivemos problemas comigo.
Porque as câmeras colocamos antes de vivermos juntos. Ok. Logo que tivemos a bebê, acho que é ao terceiro mês da bebê, disse eu quero voltar a estudar e a fazer as minhas coisas. Eu ia entrar para o primeiro ano da faculdade. Sim. Então ele disse, tudo bem, já que queres pôr as câmeras, voltas a estudar, tudo bem. Mas as câmeras já eram um problema para mim, porque eu chegava a casa e disse, oh Deus, sentar na sala, Lima, era tipo, estás a teclar com quem? As câmeras de hoje em dia tu podes falar Sim. no speaker depois Exato. as pessoas da casa ouvem. Sim. Então não era tipo ligar para questionar, era tipo Entrava pelas questionar câmeras. nas câmeras. Estás a falar com quem? Estás a teclar com quem? Eu fiquei quase um ano da minha vida sem sentar na sala da minha própria casa, porque eu não queria esse tipo de situação. Situações. Então, colocamos as câmeras, vimos a babá, que era boa, mas começamos a ter problemas nossos. Estás a fazer o quê? Estás a teclar com quem? Quem é essa pessoa? Por que tu achas assim? Quando atendes, estás a atender a quem? Então, eu comecei a oprimir-me, que é a palavra correta. Deixaste de ficar à vontade na tua própria casa. Sim, deixei de ficar à vontade, comecei a falar do quarto, mesmo com a minha própria família, porque eu nem tinha muita gente para falar na altura. Eram novos colegas da faculdade, mas não dava espaço, então raramente tinha colegas que eu falava, tipo, oh, tudo bem, etc., nem que fossem mulheres. Então a maioria das pessoas eram pessoas da família. Ok. Mas mesmo assim eu tinha que ir ao quarto para atender uma chamada de Havia uma problemas tia. em fazer amizades. Muitos problemas. Podia fazer amizades, ele ia controlar as mensagens no telefone. Ok. E depois, se fosse um homem, podia passar 5 mulheres da faculdade. Se fosse um homem, ia dizer, olha, Silvia, eu preciso de trabalho X. Eu lembro de um colega que ele ligou. Há dias até eu falei com esse colega, tipo, ai Silvia, como é que estás? Lembro-me de que no primeiro ano o teu ex-marido ligou, me fez confusão. Ixi. Então ele simplesmente mandou uma mensagem, o trabalho X eram 8 horas, o trabalho X é para entregar, é que horas mesmo? Ele simplesmente tocou no telefone e ligou para a pessoa e foi um assunto. Por que estás a ligar para ela? Por que estás a fazer isso? Queres ela? Eu assisti tudo. E na primeira vez que isso aconteceu, eu achava que era um amor muito deep. Tipo, Que ele era muito, amava-te muito. E tipo, achavas que era uma Deus, manifestação de amor. que príncipe. Até eu ligo para as pessoas para Meu poder Deus. Pedir satisfação. pedir satisfação. Um homem. E eu estava tipo assim. Esse homem me ama. Esse homem definitivamente é para mim. Tu tinhas uma página, não sei se ainda tens, mas eu me lembro que quando tentei te localizar nas redes sociais, não encontrei aquela página que tinhas muitos seguidores. O que aconteceu com a página? Conversávamos um dia e ele disse para mim, ai amor, eu não acho que a tua parte espiritual de agora combina muito com essa página. Era muito tudo em volta do espiritual. Tipo, ele me fazia muito acreditar que ele era uma pessoa muito cristã, então eu também tinha que ser. Então ele é quem estava a ensinar-me o caminho do cristianismo. Então eu tive que parar com a página, parar com os trabalhos de influenciadora. Foi mesmo desativar a página, tipo, vamos desativar. E nem estava triste, nem estava infeliz nesse dia, porque eu estava a acreditar que aquilo é o caminho certo. Achavas que estavas a fazer algo que ia contribuir positivamente para o teu casamento? Sim, muito. Então, eu estava num conto de fadas, tipo, eu encontrei um homem religioso que eu tenho que seguir as coisas que ele diz, porque ele está certo. Então, foi assim, logo que ele conheceu-me, pediu para parar com as páginas de forma muito suave, não foi violento. Aí, sabes que isso não é de Deus? Sabes que aquilo não é de Deus? Sabes que o que tu escutas, músicas, Alima, não é de Deus. O que tu vês, é sério, eu não podia ver Netflix, estou a lembrar agora.
Ah, não podias assistir Eu não Netflix? podia assistir Netflix. Porque não era coisa de Deus, Porque na não era teoria coisa dele. de Deus. E o que é que podias assistir, Silvia? Filmes gospel. Então, o Apenas. senhor é muito religioso, supostamente. Eu acho que Ou eu usa a não religião digo para se acobertar. exatamente. Eu não digo que ele seja muito religioso, porque as condutas e o comportamento não lhe atribuem esse nome, mas ele sempre tenta incutir isso na outra pessoa. Eu acredito que é mais para o benefício dele. Porque imagina, se tu és uma pessoa narcisista, Lima, tu não vais em nenhum momento querer que a outra pessoa conheça o mundo. Quer-te fechar. Sim, tu vais sempre querer fechar o teu parceiro. Tu não vais ter aquela ideia de ela merece ver, descobrir o que ela gosta. Não. Não pode descobrir o que ela gosta. Tem que fazer aquilo que eu quero, que eu acredito. E era assim mesmo. Então não é ser muito religioso, mas é aquilo, usar a religião para te fechar. E comigo era igualzinho. Não podes beber álcool. Eu tive muitos problemas com álcool por causa dessa crença de não podes beber álcool. Não podes fazer isso e aquilo, não podes ver Netflix. Eu já reclamei com a própria irmã dele. Um dia eu disse, olha, tua irmã nem me deixa ver Netflix. Ela ficou tipo, meu Deus, que aberração. Ficou indignada, porque isso, eu acho que isso não cabe na cabeça de alguém. Mas é o que acontecia. Então, muitas dessas coisas eu era proibida de fazer. Uau. É. Não podias ter redes sociais, não podias ter amigos, não podias assistir Netflix, não podias te comunicar com as pessoas. E a vossa casa, vocês recebiam amigos? Nunca. Famílias? Nunca nós podíamos receber chamada de um familiar. Eu tô aqui. Não importa se é meu ou dele, porque eu até podia dizer, ele é mau com a minha família. Mas não é com a minha, é com a dele também. Tô aqui, tô a passar porque tô aflito. Um irmão dele ligar, ele dizer, não, nós estamos. Nós dentro de casa. Depois de ligar a chamada mais bela, não está-me a ligar, dizer que está aflito, mas o que é isso? Então vocês não tinham vida social absolutamente nenhuma? Não. Desde que nós estávamos juntos, íamos fazer 5 anos agora em dezembro, e em nenhum momento recebemos minha família. Recebemos uma vez a família dele porque eu insisti. Eu disse, olha, temos que ter a tua família cá em casa. Depois disso, nunca mais. Era tipo, um e outro vinha de forma superficial, porque precisava de algo, precisava beber uma água, precisava não sei o quê. E a maioria das vezes era porque eu é quem estava em casa. Porque se ele estivesse ali, não estou, não posso te receber, não quero. E pronto. E para ir visitar também, tanto a minha, tanto a família dele, impossível. Eu não gosto daqueles porque eles são assaduquecidos. Eu não posso aceitar porque eles são assaduquecidos, independentemente de se fosse a minha ou a dele. Então eu percebi que não tem nada a ver comigo. Então, ele também não tinha amizades? Não. Ok. E a vossa rotina, Silvia? Como casal? É complicada. Era complicada porque tinha muitos dias que eram maus. Eu lembro que eu apanhava por nada, eu apanhava por não querer ter sexo, eu apanhava por ter uma opinião diferente sobre a minha filha, eu apanhava por qualquer coisa. Então não era uma rotina boa. Meu Deus. Não era uma coisa boa. E eu colocava todas as vezes nas redes sociais. Eu lembro que a primeira vez que eu apanhei dele, que foi essa vez da gravidez, não sei o quê, e tivemos uma briga. Eu coloquei nas redes sociais, tipo, nós a termos uma briga. E eu pensei que aquilo fosse lhe parar.
Porque eu não conhecia o certo dele. Então, fiquei tipo, ok. Vou colocar nas redes sociais que ele quis me bater ou me bateu, então isso vai acabar. Ali uma mentira. Não Eu se só me intimidou. meti numa alhada porque eu tinha agora que justificar para a população toda com quem eu estava casada. E eu tinha que mostrar para as pessoas que eu estava casada com uma pessoa boa, porque eu é que escolhi. Como é que tu vais dizer às que tu foste agredida e dia seguinte tu queres continuar a relação e depois é uma pessoa má? Não. Eu fiquei quase um ano a colocar conteúdos na internet minhas e dele, a dizer que ele mudou, a dizer que ele é o meu marido, que eu aqui sou muito louca. E tudo isso Uau. para poder defender Mas o as meu imagens casamento. que tu decidiste colocar sobre vocês, foi uma decisão tua ou foi uma decisão conjunta para de certa forma limpar a imagem dele e vossa como casal? Quando eu fiz a live a dizer que ele agrediu-me, eu tinha certeza que nós não íamos voltar. Ok. Então, quando eu recebi uma mensagem, nós lado a lado, juntos, uma mensagem, digo, a linguagem corporal dele a mostrar que não, que eu quero continuar o casamento, então eu pensei que ele, de facto, aprendeu mudar. com aquilo e fosse mudar, porque ele em nenhum momento disse, tu colocaste isso nas redes sociais, agora você é manchado, agora não sei o que. Não, ele disse, nós vamos mostrar ao mundo que nós somos um casal resiliente e que somos pessoas de Deus que ultrapassam todas as coisas. Eu fiquei tipo, uau, acho que o que eu fiz deu certo. Porque eu achei que ir prestar uma queixa não ia dar certo pelas influências que ele tem. Então eu disse para mim mesma, e prestar uma queixa disso não vai valer. Tem que atacar no ponto fraco. O ponto fraco dele sempre foi ter uma reputação brilhante. Então eu disse, eu vou mostrar para todo mundo que ele já fez isso. Se ele quiser continuar comigo, vai. Se não quiser, não vai. E ele, de facto, decidiu continuar. Então, a ideia e a narrativa dele é que nós tínhamos que mostrar à sociedade que nós somos um tal casal muito cristão que teve um desentendimento, mas que depois tudo ficou bom. Vocês frequentavam regularmente alguma igreja? Sim, a Assembleia de Deus. Todas as semanas? Às quartas, aos domingos. E qual foi a reação da igreja depois de tudo o que aconteceu? Nem te vou mentir ali, mas as igrejas são muito estranhas. Nós frequentávamos duas igrejas. A igreja de um amigo dele, que é o pastor Lucas. Um beijinho muito grande para o pastor Lucas, porque ele sempre foi um pastor de verdade. Ele sempre nos disse o que estava certo, o que não estava certo no meio de tudo isso. Ele celebrou nosso casamento enquanto perguntava, tipo, é isso que vocês querem, está certo, não está certo, vocês precisam de amadurecer, não sei o quê. Nós aqui insistíamos com ele que não, nós estamos ok como um casal. Então, na igreja do pastor Lucas, que é a Pedra Viva, não tínhamos muito a negar, porque tínhamos apoio deles como pastores amigos. Na Assembleia era um pouco diferente, porque pronto, eles nos olhavam e ficavam tipo, são eles. Sim. Mas em nenhum momento nenhum pastor ou nenhuma entidade da igreja veio ter conosco para falar acerca do que tinha acontecido. Então, é o que digo, as igrejas são estranhas justamente porque elas não conseguem enfrentar o que acontece com os seus membros. Eu acho que só enfrentam quando eu sou uma missionária e cometi algum tipo de erro e vão dizer, não, ela fica afastada porque cometeu isso e aquilo. Mas quando são membros, raramente eles se importam, eles cuidam. E é isso que eu vi, porque nós passamos por várias coisas e continuamos a ir à igreja normalmente. Em nenhum momento nenhuma igreja nos afastou, chamou a ele para falar, ou a mim para entender. Não. Foi sempre. E a família no meio de tudo isso? A tua família eu sei que te abraçou,
que te apoia de todas as formas, que tu estás neste momento a morar em casa de um familiar. Não vou dizer quem, mas se quiseres vais dizer tu. Mas é a família dele nesse processo. Bom, a família dele, ele nunca foi amigo da família dele. Desde que estávamos juntos, não tinha proximidade, então era muito estranho eles saberem de algum tipo de acontecimento. Todas as vezes que acontecia alguma coisa, eu em nenhum momento fui queixar a família dele. Eu acredito que só fiz isso no último ano. Ok. E falei com o pai, falei com a irmã, falei com a madrasta. Mas quando eu falei primeiramente com o pai, eu percebi que ele já sabia qual era o assunto. Tipo, Uau. meu Deus, ele fez de novo. Mas por que ele quer ter um casamento se ele se porta dessa forma? O fez de novo despertou-te alguma coisa? E foi aí que eu comecei a ir atrás do casamento anterior dele, porque a história falava muito para mim, mas eu ficava tipo, ali, eu nem queria ouvir. Eu sempre na minha cabeça as pessoas estavam com inveja ou tinham algum problema espiritual, porque ele falava para mim, as pessoas têm problemas. Tu não achas que todo mundo quer ser uma esposa no teu lugar? Eu tenho milhares de mulheres que andam atrás de mim. Muita gente me quer. Então, se te dizem coisas do gênero, é porque é inveja. Mas eu conversava com pessoas mesmo da minha faculdade que diziam, não, a ex foi minha médica, falou-me isso, falou-me aquilo, que ele fez isso, eu não acreditava. Ficava tipo, meu Deus, que baboseiro. Mas depois que o pai conversou comigo, é que não tem como um pai mentir para um filho acerca disso. Então, no dia que eu liguei para falar com o pai, ele disse isso, eu fiquei tipo, ok. Definitivamente é verdade. E passei a prestar mais atenção no passado dele, com a ex. Nós já tivemos uma conversa, eu e ela. Tu e a ex. Sim. E não vou dar muitos detalhes porque ela pode não se sentir confortável com isso, mas eu já conversei com ela e ela já me falou das coisas que ela já passou e já viveu. E eu fiquei tipo, ok. E isso foi depois de eu estar casada, tipo, casada oficialmente. Então, pronto. Fui conhecendo e apalpando o terreno pouco a pouco. Aí é que foste aos poucos, tá percebendo exatamente onde é que estavas. Sim. E no meio de tudo isso, Silvia, a tua filha, essas agressões, ela presenciou alguma delas? Várias. As agressões verbais são as que mais ocorrem nas famílias. Nós pensamos que, está a discutir com a minha esposa, está a discutir com o meu marido. É só um grito. As crianças escutam. A minha filha, infelizmente, demorou a fala porque ela tem medo de ouvir vozes. Então, começamos a prestar atenção nela. Por que ela está demorando a falar? Levamos ela ao médico e a terapeuta disse: algo se passa no vosso lar que não está ok para essa criança. Vocês gritam, vocês falam alto, vocês têm brigas dentro da criança. Então, tudo encaixava. E é assim que aconteceu. Ela, hoje, graças a Deus, está bem melhor. Muito melhor ainda porque nós estamos juntos na mesma casa, eu e ele. Então ela desenvolveu muito, mas eu sempre digo e apelo para os pais, não façam isso. As crianças sofrem bastante e o desenvolvimento da criança depende muito do ambiente em que ela está. Porque nós já achávamos que ela era muito retardada, atrasada, tinha algum problema, mas quando eu levei ela ao médico, o médico disse: tens que ir a um terapeuta. O terapeuta disse: não. É A, B, C, vocês gritam em frente da criança. Alguém fala muito alto em frente da criança. E ela tinha um tique sempre de... basta ser repreendida, fechava sempre os ouvidos. Sério? É. Qualquer repreensão normal de criança, filha, não faz isso. Filha, não faz aquilo. Então, eu percebi que não, isso não é normal. E fui descobrir que era muito mais por causa do ambiente. E hoje ela
está a melhorar nisso, mas ela não gosta de ser corrigida. Porque ela pensa que isso é a pior coisa do mundo. Porque ela aprendeu isso aos gritos. E é uma criança de 3 anos. Mas eu sempre dizia para ela, olha, tu não podes gritar para uma criança de 3 anos. Ah, não, eu tenho outras filhas de outro relacionamento. E eu sempre eduquei assim, o que é que tu achas? Eu sempre dizia, as crianças são diferentes. Eu posso gritar contigo 20 vezes, tu não te importares de gritar com alguém uma vez e para aquilo ser uma humilhação e tanto. Pois. Então não podes, mas ele fala, tipo, não, para com isso, tu é que estás a ser uma mãe mimada. Não sei o quê. Uau. E eu sugerimos isso. Ela não consegue. Tu tens que conversar como se estivesse a precisar muitos ovos para lhe explicar que ela está a ir em algo. E tens que ter muita paciência para as pessoas perceberem que ela é muito grande fisicamente. Ok. E também é grande de idade, tem 3 anos, então ninguém lhe trata como uma criança de 1 ano. Ok. Mas ela às vezes se porta como uma criança de 1 ano. E eu como mãe fico tipo, me diz, como é que eu vou explicar isto? Acho que ela não está capacitada como uma criança de 3 anos, porque passou por isso e aquilo. Yeah. É difícil. Mas as crianças sofrem bastante e os pais não percebem. Qualquer briga, qualquer grito, a criança fica bem mal. Imagino. Tu fizeste isso, ou seja, saíste do casamento, foi mais por ti ou por ti e pela tua filha? No momento que eu saí, eu não vou mentir, foi mais por mim. A minha filha gosta muito do pai. E apesar de todas essas coisas feias, negativas que ele plantou, eles se dão muito bem. Ok. Se eu os colocar os dois, nem vai parecer que estão a morar em casas diferentes. Então, ela gosta muito dele, independentemente das coisas que ele faz. Eu acho que ela não entende. Ainda não entende. Sim. Então, não vai nunca colocar na cabeça dela Sim. que isso é meu pai, isso é meu pai. Então, eu acho que isso aí por mim, porque eu não estava a fazer bem a ela. Pois. Eu chegava a casa, não queria saber dela, queria chorar. E a minha médica dizia para mim, tu não podes chorar em frente da tua filha, isso causa traumas na criança. E isso me criava confusão ali, porque eu queria chegar e chorar. E pronto, como eu estava a dizer, eu tive muitos problemas. Eu tive problemas com álcool, eu já tentei me drogar para viver um lar feliz, porque eu queria que o meu marido chegasse e eu estivesse bem. Porque se eu chegasse, ou eles chegassem quando eu não estou bem disposta, ia ser uma briga. Por que tu não estás bem? Eu chego do trabalho e tu não estás nem aí para mim. Eu quero ter relações. Eu quero não sei o quê. Então eu comecei a procurar meios de me estimular sozinha para poder... E chegaste a pensar em te drogar. E quando isso aconteceu foi, como gostam de dizer nos memes, Deus me usou como exemplo, porque logo no primeiro dia que eu tentei, descobriram tudo, e é uma coisa que o meu ex-marido hoje usa contra mim. Ok. Tipo, eu vou dizer a todo mundo que tu tentaste isso, eu vou dizer a todo mundo que tu tentaste aquilo, então é melhor tu isso, então é melhor... É chocante para mim porque eu não percebo como é que ele guardou todas essas informações ao invés de filtrar e dizer, uau, ela está a passar por isso. E hoje nós estamos nessa disputa de, não, eu vou dizer à sociedade que tu tentaste te drogar. Eu vou dizer à sociedade que tu já tiveste uma fase que tu bebias muito álcool, mas não vai dizer os porquês. Não vai dizer em que momento eu passei por isso. Na verdade, tu estavas a tentar encontrar um refúgio, né? Perante toda a situação que estavas a viver. Silvia, em que momento que te deu o clique? Basta, agora chega, vou sair. Porque, pelo que tu dizes, foram várias situações de agressão verbal, física, etc. Aquelas imagens é o pior que já aconteceu? Já tinha acontecido coisas similares? É o pior. Não vou ser mentira, é o pior. E não tínhamos nenhuma ideia daquilo circular. Pronto, aconteceu, eu enviei para os meus padrinhos, enviei para as minhas tias, enviei para familiares. E eu disse, olha, eu estou agora a sair de casa por causa disso.
Ninguém se opôs, todo mundo ficou chocado. Fui para a casa da irmã mais velha da minha falecida mãe. Claramente que não ficaram chocados, me receberam muito bem. E eu decidi naquele momento, a Lima, que era um basta, porque eu disse para ele, nós nos vamos casar, nós só ficamos 6 meses casados oficialmente. Ele disse, nós nos vamos casar. E já haviam nos dado uma sentença de que alguém ia morrer aos 6 meses, no dia do nosso casamento. Quem que havia dado? Não sabemos, a minha avó paterna chegou e disse, olha, tem pessoas, eu ouvi da tua irmã, dizer a minha irmã, que tem pessoas a fofocarem no casamento que tu não vais sobreviver a esse casamento. Meu Deus. Tu vais morrer nesse casamento. Mas por quê? Porque as pessoas tinham muito mais informações do casamento anterior dele do que eu. Eu nem procurava informações sobre isso. Então eu não sabia as coisas que ela já tinha passado, como. Então não me interessava. Então quando eu vi aquilo, eu fiquei tipo, ok, nós somos cristãos, então isso é uma maldição que estão a dar, nós vamos orar. Então ficamos durante todos os 6 meses do casamento, depois do casamento, a tentar combater as tais maldições que acreditávamos. Só que o que eu digo sempre é que se tu tens uma brecha que o Satanás pode entrar na tua vida, vai entrar aí. Não tem como o Satanás entrar numa outra perspectiva. Assim. Sim. Então eu sempre dizia, tu tens que vigiar os teus fracassos e eu vou vigiar os meus fracassos. E pronto, aconteceu que houve aquele tipo de dano. Nós voltávamos de um casamento e eu queria dançar no casamento, era algo que ele não deixava. Ok, brigamos, tu queres dançar, queres te expor a pessoas, ok, brigamos, fomos para casa. Quando chegamos a casa, também começamos a ter outro tipo de briga. Por que tu não queres ter relações? Porque eu logo fui ao banho, eu disse, não quero ter relações sexuais contigo, porque eu não estou bem contigo. Não sei o que, mas como já era de costume. Mas nós tivemos muitas vezes relações sexuais, eu com lágrimas. Meu Deus. E tipo, é muito triste, porque já tivemos tipo sexo, eu a fazer sexo, eu com lágrimas nos olhos e ele não se importar, porque é muito importante o desejo dele de manter. Então foi mesmo naquele dia, eu disse, não queria ter relações sexuais. Ele sempre fazia uma psicologia reversa, tipo, não queres? Eu sou teu marido, tu me desprezas, não sei o quê. Então ele começou a gravar áudios para dizer que ele me bateu com razão. Começou a gravar áudios, não. Eu ia dizer para ele, tá bom, vamos lá fazer. Vamos ter relações sexuais. Eu a falar todos os nomes pejorativos e que vocês nem precisam ouvir. Mas era sempre assim. Quando eu não quisesse, ele ia insistir e eu ia depois dizer, tá bom, vamos ter. Como se já fosse quem quisesse muito. Então, naquele dia foi o mesmo. Ele começou a gravar áudio, a dizer, vamos falar de sexo, não sei o que, a insistir. Como se eu estivesse a insistir. Então, depois, pronto, ele parou de gravar os áudios e começou a agredir-me até eu ficar daquela forma. Então, hoje em dia, sempre que um familiar lhe questiona por que ele fez isso, ele manda aqueles áudios. E eu toda embriagada a falar coisas que definitivamente não devia, mas ele manda. Tipo, porque você filha falou isso, então eu tive que lhe agredir de forma X. Como se tivesse um motivo. E também me ameaça sobre isso todo santo dia. Sobre o áudio? Sobre espalhar os áudios, sobre falar que eu já tive problemas com álcool e todas essas coisas. Ele sempre, meu Deus, sempre diz isso, como se fosse algo, como se tentasse comprar. Tipo, estamos a passar por um processo, então tu pares isso antes que eu publique isso. Você me diz, tu pode ir presa, porque tu já tentaste trocar, não sei o que. Eu fico tipo, meu Deus. Tudo bem. Fazer o quê? Faz parte da minha história, faz parte de uma história que eu tentei ou tive que sustentar. E daqui para frente, Silvia, o que é que tu queres para ti? Eu acho que, por enquanto, a Lima não quero nenhum relacionamento.
Preferes tirar um tempo para ti, né? Muito, principalmente porque eu sou mãe agora. Verdade. E tenho que observar bem o parceiro que eu vou ter no futuro. Por causa da minha filha, por minha causa. Então, não tenciono olhar para esse lado agora. Quero muito, muito. Todo mundo diz, toda mulher que já passou por violência quer ser ativista. Mas claro que queremos, porque é uma dor e tanto. E é mais do que justo e faz sentido Exatamente. que assim seja. Sim. Existem tantos casos de violência. Sim. E quanto mais mulheres falarem sobre isso, melhor. Sim. Então eu escuto, então agora vais ser ativista, né? Então agora tu vais falar para os teus seguidores, já sabe? Mas é claro, porque eu passei e passo isso na pele. Então é importante que eu dê ouvidos a essas mulheres. Claro. Então quero muito falar, mas uma coisa impressionante é que eu sempre, desde nova, eu não sei se é possível encontrarmos, mas eu fazia uns vídeos no Instagram quando eu era bem nova, tinha uns 16, 15 anos, eu fazia vídeos para as mulheres. Ok. Então eu acho que é um propósito mesmo de fim, é para ti. Então é para tu falar sobre isso. Pois. E eu sempre digo que não tem como tu falar de algo que tu não tem experiência. Então o fato de eu ter passado as coisas que eu passei é um aprendizado para mim. É um aprendizado de que o amor, infelizmente, não sustenta tudo como eu sempre pensei, porque eu sempre pensei que ok, nós nos chamamos, então é suficiente, mas infelizmente não é. Então são muitos aprendizados que Deus tem sido para mim, e acho que é isso que Ele quer que eu faça com essa dor e esse aprendizado que é tão Silvia, a tua câmera é aquela. Que mensagem tu gostarias de deixar para mulheres que estão neste momento a passar por situações de violência e estão naquela fase da dúvida, de incerteza, mas já vivem anos nessa situação? Uau! Eu digo o seguinte, quanto mais tempo tu ficas, mais difícil de sair é. Porque vais criando uma narrativa de que é aquilo que tu mereces e é aquilo que tu construíste para o teu público. Por mais que tu não sejas uma influenciadora, tu tens família, tu tens amigos, tu tens colegas. E vais criando um castelo bonito para essas pessoas. E não é bonito para ti mesma criar esse tipo de narrativa. Então, quanto mais cedo tu saís, melhor. Mas Silvia, não é fácil. Não é. Só se torna fácil quando tu estás no fundo do poço. E é importante o teu fundo do poço não ser a morte. Se eu hoje consigo falar, é porque eu estou viva. Então, não tem como deixares que tu morras para conseguires perceber que tu estás cada vez mais fundo. É importante tu te levantares ou te reergueres enquanto ainda estás viva. Porque a Lima não tem como ninguém falar por alguém que já não está cá. Não tem. E eu sempre digo para mim, eu estudo agora a história de muitas mulheres e só por um simples só que elas foram embora. E eu digo para mim, eu sou muito, muito amada por Deus, porque eu sofri vários socos no meu rosto. Eu fiquei tão mal, mas tão mal. Os médicos ficaram tão abismados com isso e eu estou aqui. Então, é para dizer para vocês que não, por favor, não esperem chegar nesse nível. Não esperem ficar deformadas, não esperem que o vosso fundo do poço seja ir parar no hospital ou mortas mesmo. Apenas não aceitem o primeiro tapa, não aceitem as primeiras desculpas por agressão. Hoje em dia nós temos várias organizações que dizem, não bate em criança. Tu tens que pensar, se não se bate em criança, quando é mais tu que és adulto? E vocês têm um relacionamento. Por que é certo bater no adulto e não é certo bater na outra pessoa? Porque é algo que não se aceita. Pois. Então é importante, da mesma forma que tu olhas e digas, não,
Ninguém pode bater no meu filho. Por mais que não sejas mãe ou não sejas pai, ninguém gosta da ideia de bater no seu filho. Pois. Então, olha para essa situação como uma situação muito inaceitável. E é começar a olhar para ti mesmo como algo inaceitável. Não, meu marido, meu parceiro, minha esposa, minha namorada levantou a mão para mim. Meu namorado levantou a mão para mim. Definitivamente ele tem um problema, ela tem um problema, eu não vou aceitar isso. Ou ele procura ajuda e se cura, porque não é obrigatório que as pessoas se curem estando contigo. Eu quero muito que o pai da minha filha se cure, para poder ser bom para elas. São 4 meninas que ele tem. Uau. E para poder ser bom para a próxima esposa dele. Mas não quero que ele se cure por minha causa. Eu não tenho que ser uma história dele. Pelo se curar, ele tem que se curar por ele mesmo. Então, é mais por aí. Eu amo muito fulano, mas fulano fez-me mal, mas eu quero que ele se cure porque não é bom agredir alguém. Não está certo e causa traumas. Eu, sinceramente, não me vejo no relacionamento porque eu tenho trauma. E são traumas graves. Que levam muito tempo ou eventualmente vais ter que conviver com eles durante anos. Muitos anos ali. Então digo para todo mundo, não. Nenhum tipo de violência é aceite. Não existe nada que tu faças que justifique violência. Não existe. Definitivamente não tem nada que justifique. Tu fizeste isso. Não. Não há nada que justifique a violência. Não tem. Não há. Silvia, estamos no fim da nossa conversa. Eu nem sei descrever qual é o meu sentimento neste momento. Pronto, eu vou acompanhando o teu caso desde que a coisa despoletou, mas tudo que eu rezo neste momento é para que tu e a tua filha estejam bem, que vocês encontrem o vosso caminho, que vocês encontrem a cura, que continuem a ter toda essa ajuda que estão a ter de várias mulheres, familiares, pessoas anónimas que vos estão a apoiar de todas as formas, em forma de oração, energias positivas, palavras de consolo, e que vocês encontrem o vosso caminho. E quando me disseste que estás a estudar Direito, eu disse, uau, será que este é um sinal, né, para que tu abraces alguma missão? Eu acho, porque comecei a estudar Direito antes desses episódios, então eu acho que tem tudo a ver. Tem. E que pronto, que a tua voz não se cale. Amém. Eu acredito que esta conversa vai salvar muita gente. Amém. E vai iluminar também muita gente. E eu espero que parte destas pessoas a serem iluminadas sejam homens. Sim. Porque nós precisamos que os homens mudem. Sim. Mudem de atitude, de comportamento. Eu acredito que o levantar dos homens vai influenciar muito para aqueles que têm esse tipo de comportamento. Pois, é verdade. Há muita falta também de dizer, não, tu não podes. Então, vai acumulando esse tipo de comportamento. Eu posso bater, eu posso gritar, porque ninguém diz, ninguém faz. Só que se, igualmente, homens se reunirem para parar esse tipo de prática, eu acredito que vai dar certo. E eu confio neles. Não sou uma pessoa que fica tipo, meu Deus, os homens. Vamos confiar, sim. Não. Aos poucos eles vão mudando, eu acredito. Temos que fazer esse trabalho, é um trabalho exaustivo, temos que ser incansáveis. Nós, mães de meninos, principalmente, temos essa tarefa de educar os nossos filhos para garantir que eles sejam bons companheiros para as suas futuras companheiras. Que a geração de agora, as mães de meninos de agora estão de parabéns. Um beijinho muito grande para as mães de meninas, porque eu vejo um trabalho de base. Sim. Não, tem que ser feito, é muito importante. Porque também temos que ver que esses meninos dependem muito das referências que eles têm em casa também, né? Se eles crescem a ver os pais agredirem as suas mães, o que é que eles vão fazer futuramente?
Então, é um trabalho que tem que ser feito de ambas as partes, Sim. tanto por parte das mulheres como dos homens. Então, Silvia, olha, muito obrigada pela Obrigada, confiança, por teres aberto o teu coração Uhum. e, através deste canal, deste programa, iluminar várias outras mulheres do outro lado. Obrigada. Então, conta sempre comigo. Obrigada. E sempre que precisares, eu como a Lima, nós como projeto Podcast para Elas, estamos aqui para te abraçar e para abraçar todas as outras mulheres que estão a passar pela mesma situação. Muito obrigada. Nós estamos dentro dos... Hoje que estamos a gravar este episódio, eventualmente não vai sair dentro dos 16 dias, mas enquanto temos essa conversa, nós estamos dentro dos 16 dias de ativismo contra a violência baseada no género. E o lema este ano é Unidos na luta contra a violência digital. E tu estás no digital, és uma mulher que ficou muito conhecida através do digital. Sim. E acredito que tens que usar este poder para também transmitir luz para outras mulheres, fazer valer a tua voz através do digital, elas perceberem quais são os seus direitos e como é que elas podem se proteger, Sim. não é? De diferentes tipos de violência. Então, feito isto, Silvia, muito obrigada. Não sei se há mais alguma coisa que tu queres partilhar, dizer que eu não te tenha perguntado. Não, está tudo bem. Está. Foi extremamente bom estar aqui. Eu sempre disse para mim que eu ia conversar e falar com alguém sobre isso e tu foste a primeira pessoa. Sinto-me extremamente lisonjeada por isso e sinto-me bem por partilhar a minha história. Eu agradeço-te, agradeço-te. E agora eu gostaria de dar um abraço, Silvia, em nome de todas as pessoas que estão do outro lado Sim. a assistir-nos e que também têm esse desejo. Então eu vou transmitir um abraço meu e de todas as pessoas. Tudo Posso, bem, né? pode, claro. Gente, isto aqui foi de muitas emoções. A tia já chorar do outro lado, nós aqui. Enfim, está todo mundo em lágrimas, mas era uma conversa necessária, importante, porque nós temos que acabar com isso. Nós temos que acabar com isso. Mães de meninos, por favor, vamos tentar mudar essa narrativa. Temos que fazer um trabalho de base muito importante, muito forte com os nossos filhos. Nós temos que virar essa página. Nós temos que retirar a palavra ou a frase violência baseada no gênero em Moçambique daqui a alguns anos como resultado de um trabalho que nós estamos a começar a fazer agora com os nossos filhos em casa. As nossas meninas futuramente, elas não podem passar por isso. Homens, por favor, vocês que são homens do bem, ajudem-nos nessa tarefa, porque vocês também são muitos. Temos muitos homens do bem. Eu conheço vários e não conheço muitos mais nas igrejas, nas casas, nas famílias verdadeiras. Vocês que estão em casa e são estes homens que protegem, que respeitam, que acolhem mulheres. Por favor, ajudem-nos nessa missão, sensibilizem outros homens, espalhem a palavra, vamos construir um mundo melhor, onde as mulheres são acolhidas, onde as mulheres são respeitadas, onde os casamentos são verdadeiros lares, não centros de agressão, onde crianças crescem com traumas que às vezes são irreparáveis. Vamos virar essa página, por favor. Agradeço a todos os nossos seguidores, que vocês também, nesta página, por favor, sejam agentes nesta luta contra a violência baseada no género. Muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade. Silvia, a tua saúde